Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar voltando a trazer aí alguns efeitos do Lumion. Há algum tempo atrás eu criei essa playlist, dos efeitos do Lumion, exatamente com o intuito de trazer, todos os efeitos que aqui o programa tem, mostrando as possibilidades desses efeitos, mostrando como utilizar essas ferramentas todas. E no vídeo de hoje então, eu vou pegar agora essa cena aqui mais uma vez, para mostrar para vocês o efeito de câmera de mão. Beleza, pessoal? O efeito de câmera de mão, ele é bem interessante. Ele tem a possibilidade de tu estar girando essa tela do Lumion aqui para criar, por exemplo, uma imagem ou até mesmo uma animação no formato vertical, tá? Assim como ele também oferece outras possibilidades que eu vou estar mostrando para vocês na sequência. Então, para isso, eu vou pegar esse enquadramento aqui, tá? E eu vou salvar essa mesma câmera aqui ao lado. Salvo, tá? Eu vou pegar também os efeitos dessa cena. E agora então eu vou adicionar o efeito de câmera de mão. Reparem que aqui essa cena, ela já está configurada com essa milimetragem aqui, 35.4. Mas a partir do momento que eu colocar o câmera de mão, ele vai resetar isso, tá? Eu vou mostrar por quê. Câmera de mão. Como eu disse, ele acabou resetando aqui, ele foi para 15 milímetros, tá? Porque aqui dentro do efeito eu também tenho um dos parâmetros que é justamente a distância focal, Então eu posso estar ajustando aqui por dentro também. Então aqui eu vou estar deixando ali por 35, que é mais ou menos aquele enquadramento que eu tinha antes, beleza? Primeiro efeito, o primeiro parâmetro aqui do efeito câmera de mão então seria o sacudir. O sacudir, ele é um efeito para tu usar numa animação, tanto é que se a gente alterar ele aqui, no modo foto, ele não vai causar nenhum tipo de efeito visual, tá? Esse sacudir é caso tu queira fazer aquela animação onde parece que é uma pessoa que está indo com uma câmera. Tu vai sentir como se fosse os passos da pessoa andando pela cena, tá? Então, para tu fazer esse efeito em uma animação, aqui dentro do Lumion tu vai estar usando então essa propriedade do sacudir. Eu vou estar deixando zerado para mostrar para vocês na sequência. No segundo parâmetro, que seria a idade do filme, ele vai criar como se fosse essa vinheta, também dando um efeito de colorização na nossa imagem, tá? Então isso aqui é alguns efeitos visuais, eu nunca utilizei, tá? Então aí você pode estar utilizando conforme o caso, Eu imagino até que talvez para uma cena externa isso aqui não seja tão interessante, talvez para uma cena interna ficaria um pouco melhor, tá? Eu vou deixar zerado aqui também. Aqui a gente também tem o gradiente radial, também um efeito visual, um efeito de colorização para a imagem. E aqui a gente tem o on e o off, então aqui a gente pode estar ligando e desligando ele. E quando a gente deixa ligado, a gente pode agora então estar mexendo aqui na questão da quantidade desse gradiente, deixa assim, digamos, todo estourado. Ou dar uma controlada aqui, basicamente ele vai fazer uma mega de uma vinheta ali, tá? Deixando claro essa parte do centro, Como eu disse para vocês, eu nunca utilizei isso aqui, mas aí dependendo do tipo de efeito que tu quer causar em um determinado vídeo, uma determinada foto, animação, pode estar fazendo uso desses parâmetros aqui. E aqui também teria a questão da saturação, Então pode estar aumentando essa saturação desse efeito. Aqui eu vou deixar no desligado para a gente ter a nossa visualização original. E agora justamente então vem o parâmetro do ângulo, que permite com que a gente pegue a nossa cena e vire ela, para os dois lados aqui no caso, tá? Eu vou deixar virado nesse lado aqui, tá? Aqui, como eu mostrei para vocês, é a distância focal, tá? O que eu recomendo caso tu queira vir aqui e criar essa imagem vertical através do efeito câmera de mão, tá? Que tu configure, digamos, o enquadramento da tua cena aqui, porque aqui no caso tu vai ter uma liberdade maior, para estar posicionando, para estar girando, para estar visualizando aqui o melhor enquadramento nesse caso. Quando você vir aqui, talvez tu não vai estar conseguindo fazer, esse enquadramento da maneira mais correta. Reparem que aqui, eu só estou conseguindo fazer a visualização nessa linha, eu não estou conseguindo virar para cima e nem para baixo. Por que isso está acontecendo? Porque a gente tem esse efeito habilitado aqui,
é o efeito que faz com que as nossas linhas do projeto, né, digamos essas linhas aqui, ó, fique exatamente na vertical. Então a gente poderia agora estar desativando ele. Dessa forma agora a gente pode, ó, né, movimentar a nossa câmera com uma maior liberdade. Só que, como eu disse, né, é um pouco mais difícil de tu estar fazendo o enquadramento nesse formato aqui. Por isso que eu recomendo que tu faça o enquadramento primeiro aqui nesse modo normal, tá? E aí depois você vai vir aqui e aí você pode estar afastando um pouco mais, indo um pouco mais para frente. Talvez até aqui dentro do efeito câmera de mão tu pode estar mexendo um pouquinho na milimetragem para estar aparecendo certinho aí as áreas do projeto que você quer mostrar, beleza? Cria o posicionamento, salva, e aí a gente pode estar colocando para renderizar. Vou mostrar para vocês. Então aqui está a nossa imagem, tá? Ela vem nesse formato deitada, só que aqui a gente pode estar invertendo ela, e dessa forma então a gente tem esse render no formato vertical, né? No formato aqui 1080 por 1920 na altura. Esse formato vale dizer que ele não é o mais otimizado para fazer postagens nas redes sociais, tá? Com exceção dos stories, tá? O formato do stories ele é exatamente esse formato aqui. Então se tu quiser criar uma imagem para postar nos stories, ele vai ficar na tela cheia dentro do teu Instagram, por exemplo. Se tu quiser fazer uma animação nesse formato, também vai ficar bem bacana para tu postar nos stories, né? Porque ele tá, como eu disse, exatamente no formato ideal para a gente postar os stories. Porém, para fazer a postagem, né, a gente teria que recortar um pedaço aqui em cima, recortar um pedaço aqui embaixo, para a gente poder estar otimizando, né, o formato desse render para as redes sociais. Agora eu vou voltar aqui para o Lumion para mostrar para vocês a propriedade do sacudir durante a animação. Então vamos no modo animação aqui. Eu vou criar uma nova câmera, gravar, e agora eu vou fazer este movimento aqui, ó. Gravar aqui, e eu vou vir em direção ao projeto aqui, ó. Ok? Vamos tirar aqui, ó, final suave, vamos tirar o começo suave, colocar aqui 8 segundos, tá? Para dar esse movimento aqui, né? Simulando ali, digamos, uma pessoa caminhando, tá? Eu vou copiar esses efeitos aqui, com exceção aqui do profundidade de campo, eu vou deixar ele desabilitado para ele não atrapalhar, tá? Então a gente tem essa situação. Volta aqui, agora eu vou adicionar aqui então o nosso efeito de câmera de mão. Ele resetou, né, a milimetragem, a gente vai voltar aqui, ó. E aqui então a propriedade do sacudir, tá? Olha só, aqui ele já faz alguma coisa, né, porque ele já está sabendo que é uma animação, ó. Então eu vou deixar aqui um pouquinho, tá, para mostrar para vocês aqui, ó, vou dar um play. Então vocês já percebem que, ó, tá dando uma movimentação, né, uma sacudida, conforme o próprio efeito. E conforme a gente aumenta aqui, ó, ele acaba sacudindo mais ainda, ó, no máximo. Só que claro, né, isso aqui já vai parecer que ele tá correndo, né, então não vai ficar muito bacana, né? Se tu quiser fazer com esse efeito uma animação, talvez tu vai deixar aqui, ó, bem pouquinho, né? Talvez um pouquinho mais aqui, ó. Olha só, né? Como se fosse de fato uma pessoa caminhando. Aí depois na parte da edição, se tu quiser, por exemplo, colocar os passos dessa pessoa, né? Fazer uma ambientação, colocar barulho de passarinho cantando, né? Visto que a gente está numa área externa, tu poderia colocar toda essa ambientação, né? Para ficar uma animação bem bacana. Beleza? Então, pessoal, esse foi o efeito de câmera de mão aqui dentro do Lumion. Ele faz parte de uma playlist, né, de vídeos aí que eu criei especificamente sobre alguns efeitos do Lumion. O meu intuito é trazer todos os efeitos, né, um a um, explicando todas as funcionalidades, como eles podem ajudar na renderização. E se tu gostou então desse vídeo, deixa um curtir aí pra gente, te inscreve no canal se tu não for inscrito ainda, ativa o sininho das notificações também, assim o YouTube ele vai estar te notificando todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. Eu também te peço para tu compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que tu considere que essa dica possa estar agregando. E no mais é isso então, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!
To what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated.